muito legal a história, o que motivou vocês, e que vocês são duas mães que pegaram ali um limão e transformaram numa caipirinha, vamos dizer assim, e estão conseguindo lidar com isso, e não só lidar, mas ajudar as pessoas, né? Que é o que a gente busca aí como propósito. Então vocês estão fazendo isso com propósito. Então, gratidão por vocês compartilharem. E eu vou voltar ali com a Fernanda para falar sobre a questão dos direitos. Então, a gente vai começar a falar sobre eles agora. E eu vejo que uma das questões que te leva a entrar na vida das pessoas, né, Fernanda, é o divórcio. Então, as pessoas vão lá, te acionam, quero me divorciar, não dá mais, tal. Como que é esse processo para você? Quais são as demandas que chegam? Acredito que chega mais demanda das mulheres, né? Seu público é mais feminino, se você quiser também contar mais. E conta mais pra gente como que é esse processo, assim, por gentileza. Bom, realmente meu público maior é feminino. As mulheres que me procuram, na sua grande maioria, tem as exceções que já vêm com um acordo pronto e só pede a minha opinião para saber se está tudo ok e prossegue para o divórcio. Mas a grande maioria são de mulheres que vêm desesperadas porque está tendo um final de relacionamento muito conturbado e aquela típica ameaça, que depois a Karina vai falar aqui com a gente também sobre esse tipo de violência, aquela ameaça: se você sair de casa, eu vou tirar tudo, se você sair de casa, eu vou pegar a guarda das crianças de você, você não tem direito a nada porque fui eu que trabalhei, você ficou em casa durante todo o nosso casamento, então tudo é meu, você não tem nada, pega suas roupas e vai para a rua. Então elas vêm assim, desesperadas: como assim eu vou para a rua? Eu fiquei casada, sei lá, 20 anos com essa pessoa, eu fiquei em casa, mas eu cuidei dele, da casa, da roupa, dos filhos, de tudo, e agora vou sair assim, com uma mão na frente e outra atrás, né? Uhum. Então chegam muitos casos assim, e aí é colocado aqui, e muitas saem aqui até chorando aliviadas, né? Falei: nossa, ainda bem que eu vim me consultar com vocês, senão eu ia estar desesperada. Então, o meu maior problema, vamos dizer assim, são com mulheres desinformadas. Então, elas chegam aqui e a maioria dos casos são mulheres casadas na comunhão parcial de bens, né? Nós temos 5 regimes no Brasil, um deles é a comunhão parcial de bens, que é a regra no Brasil, né? Então, a comunhão parcial de bens, como é que acontece? Tudo que você adquiriu durante o casamento, se tiver um divórcio, é partilhado 50% para cada um. Não importa se foi ele que comprou tudo e ela ficou em casa cuidando da casa dos filhos, se os dois compraram igual, ou se de repente ela ganha mais, ele menos, ou vice-versa, enfim. Num divórcio é 50% para cada um do que foi adquirido, inclusive as dívidas. Então, no momento que que a mulher tem essa informação, ela já fica aliviada. E a partir do momento que ela faz terapia também, porque eu indico terapia para todas as minhas clientes, todas, ela toma a decisão: não, então vou me divorciar, estou pronta e vamos lutar. Entendi. Para você também tem uma sinergia, né, Karina, disso? Tem, porque a gente percebe muito medo, né, da separação, de ficar sozinha, de não dar conta, de não conseguir se sustentar, né, doutora Fernanda? Então, assim... Esse, inclusive, foi meu maior medo no meu divórcio. No meu divórcio, meu também. Maior medo foi exatamente. E medo de não dar conta de sustentar a minha casa e meu filho sozinha. Isso é aterrorizante para a mulher, de você não se sentir autossuficiente e não dar conta, mas a gente consegue. A mulher é muito forte. A mulher que está determinada, ela tem um poder de resiliência, acaba tendo ajuda, assim, da onde a gente nem imagina. E então, verdade, assim, por isso é importante não ter vergonha, eu falo, de falar das suas fragilidades e buscar ajuda mesmo, psicológica, às vezes um grupo de apoio numa casa religiosa, independente de onde seja, porque normalmente tem um apoio, sempre tem um advogado, sempre tem um psicólogo, né, que frequenta ali, pode dar uma orientação, porque tem pessoas que a gente sabe que não tem condição de pagar uma terapia, pagar o advogado, mas assim, é a maior insegurança da mulher, é o medo de não dar conta. E aí, quando a gente vai trabalhando com essa mulher, vai falando para ela: não, você dá conta,
Você vai dando um passinho de cada vez. Você tem seus direitos. Sim. Você precisa formalizar os seus direitos. E aí a coisa, ela flui, ela acontece. Entendi. Exatamente. Exatamente. E dentro disso, do divórcio, tem a questão psicológica, né? Que você mexe ali muito com a cabeça das pessoas. E tem a questão do filho, né? Quando tem o filho ou não, tal. Então, isso é uma coisa... A gente falou aí em um episódio, foi no episódio 8, a gente falou sobre relacionamentos tóxicos e abusivos. E foi no mês do Agosto Lilás, a gente falou sobre a conscientização contra a violência da mulher. Então, a gente fomentou algumas coisas voltadas para isso. Então, vocês, mulheres, que estão sentindo aí, que estão se sentindo ameaçadas, né? Estão passando por algum tipo de abuso ou relacionamento tóxico, começa a identificar isso através de uma profissional de psicologia. Peçam ajuda através também de uma profissional de direito para saber os seus direitos. Se não consegue pagar, pede ajuda, né? Tem várias fontes que a gente vai falar aí mais para frente que você pode recorrer. Então, assim, é muito interessante saber que tem amparo em diversos meios, né? Para a gente conseguir... Não tenha medo, né? Não tenha medo. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Não tenha medo de fazer esse enfrentamento, de se libertar de um relacionamento abusivo, ou que seja tóxico, né? Então, aquele homem que fala, quem vai te querer? Você com 2, 3 filhos, você não tem profissão, você não vai conseguir... você tá feia, você tá gorda, você, né, assim, eu poderia dar 1 milhão de exemplos aqui de homens tentando diminuir essa mulher para que ela não tenha força para sair de onde ela está. Sim. Para ele continuar no controle, né, da situação. E quando a mulher não consegue essa força que a Karina está falando, ela não tem força, não tem coragem de tomar a decisão de um divórcio, de uma separação, porque a cabeça dela está tão violentada, vamos dizer assim, que ela não tem essa iniciativa. Então, ela procura a gente para saber quais são os direitos que ela tem, mas enquanto essa mulher não consegue resgatar aquela força que tem dentro da gente, todas nós temos muita força, né? Ela não consegue tomar a atitude do divórcio, ela não consegue tomar a atitude da separação em caso de união estável, em sair de casa. E a gente orienta, registra um boletim de ocorrência, pede uma medida protetiva, corre atrás dos seus direitos, procura um abrigo na casa de algum parente, do pai, da mãe, mas sai dessa situação. Mas, às vezes, para a gente que está aqui fora, é simples, é fácil. Não volta para casa, sai de lá. Mas a mulher que está fragilizada nessa situação, ela tem, muitas vezes, e Karina, se eu estiver errada, você me corrige, uma dependência emocional muito grande. E uma dependência financeira também desse homem. Então, ela não consegue sair da situação de sofrimento que ela se encontra e ameaçada, e muitas vezes apanha e tudo mais, e as crianças ali vendo aquela situação. Então, é extremamente complicado. Exatamente isso que eu ia falar, porque, assim, a dependência, tanto emocional quanto a financeira, é o que muitas vezes segura essa mulher, porque é isso que traz insegurança. Então, o medo financeiro de não dar conta das necessidades materiais, por não ter uma rede de apoio familiar que vai trazer sustento, né? Porque a gente precisa, né, do arroz e feijão para sobreviver, mas também tem essa dependência emocional que esse homem muitas vezes vai minando essa mulher emocionalmente, vai fragilizando. Muitas vezes a gente tem que se preparar, né? A gente precisa montar um plano. Às vezes, a separação não dá para acontecer. Acontece, né? Vai de uma hora para outra. Vai de uma hora para outra. Mas, às vezes, a mulher ela tem a chance de se preparar. Fechar os olhos para algumas coisas e se preparar para minimizar, né, o impacto. Porque impacto vai ter. Mesmo a pessoa que está bem financeiramente... ela tem perdas, né? Você faz uma escolha, você perdeu outra. Você ganhou uma coisa, mas você perdeu outra coisa. Então, sempre vai ter sofrimento numa separação. Mas é importante essa mulher ter isso na cabeça. Essa fragilidade você consegue superar. Né? Existem meios de outras mulheres, né, Fernanda? Da gente uma ajudar a outra. Sim. Nós somos um meio de apoio. Sim, uma da outra. Falta muita informação, mas também tem muita informação. Se você conversar, eu falo, tudo é o diálogo. Se você buscar informação,
o universo, né? Eu falo, ele vai te mostrando uma amiga, uma conhecida e arruma um emprego aqui, não vem ficar aqui comigo. Gente, é espetacular, né? Quando uma pessoa se propõe a ajudar a outra, a coisa acontece. E o que eu mais vejo no consultório é isso, a dependência emocional e financeira. Então, quando fala assim, essa mulher não sai porque quer, ela gosta de apanhar, não é, gente. Tem muita coisa por detrás, né? Tem uma dinâmica familiar, até de gerações, de repetições de padrão comportamental, de escolha de homem, né? Parecido com aquele pai, né, que foi violento. E aí eu arrumo um homem violento também. Então, esse padrão comportamental ele vai se repetindo. Como é que se quebra isso? Percebendo isso na terapia familiar sistêmica, a gente consegue trabalhar isso com o genograma. Você vai vendo as repetições da sua família. É muito bonita a terapia, né? Então, aí a mulher consegue enxergar e consegue ir rompendo esses padrões para se libertar. Porque tem um padrão por detrás, né? Às vezes ela nem se dá conta. Porque é aquilo que ela acredita que é tóxico, que é abusivo, que é amor. Mas ele está cuidando de mim. Ele fala essas coisas, mas ele não me deixa faltar nada. Eu tenho carro, eu tenho cartão de crédito, né? Eu vou nos melhores lugares, ele cuida dos meus filhos. Então, mas e a sua felicidade, o seu valor? Então, você permite que sejam minados? Não pode. Autoestima, então, né? Eu falo assim, às vezes a pessoa está toda bonita. É uma bondade mascarada de abusos, né? Exatamente. Isso, exatamente. Olha, vocês falando, eu acho que eu já até comentei com a Fernanda. Tem uma série chamada, na HBO Max, chamada Big Little Lies, que tem a Nicole Kidman, tem a Reese Witherspoon lá, várias atrizes famosas. E aí, soltando até um spoiler, não fiquem bravos aí com os trailers, mas é muito boa a série, de verdade. Assim, são 2 temporadas e fala dessa relação familiar. E tem ali uma situação de abuso que a mãe suporta por conta dos filhos, porque é exatamente como a Karina está falando aqui. Essa é a realidade. Fica suportando, porque o cara provém tudo aqui, ele cuida dos meus filhos, A gente falou isso no episódio 8. Cara, você tem que sair disso, tem que buscar o que é felicidade para você, né? Não uma bondade mascarada de toxicidade, né? Como a Fernanda falou. Então, isso é muito interessante. Vejam essa série, de verdade. Recomendo demais. Eu devorei ela em um final de semana com a minha namorada. Enfim...